casa e trabalhar do lado do quarto, do lado de onde você dorme é muito ruim, você perde a noção das coisas. E o outro motivo foi que depois que eu cheguei aqui, eu fiquei quase 10 anos fora e não existia um curso de quadrinhos ou de ilustração voltado especificamente para melhorar o desenho da pessoa. Tinha curso de pintura, curso de artes e tal, mas voltado mesmo para ilustração, para mercado, não tinha. E quando eu cheguei, eu acabei aprendendo junto, né? Assim, eu nunca tinha dado aula, tinha dado aula no centro, só experimental, só para ver se talvez daria certo. E muito aluno me vinha com pergunta que eu não sabia responder, o meu desenho não estava no nível que ele está hoje, e aí eu acabei estudando junto. Então, acabou que foi para ter um estúdio aqui, a escola foi por causa que eu fiquei imaginando eu na época procurando o curso, igual eu procurava e não tinha. E até para conhecimento próprio, aprendizado e tal, também. Mas isso acabou vindo depois. Porque foi só durante as aulas que eu consegui ver isso. Às vezes o aluno fala, professor, como é que faz isso? E eu não sabia. Aí eu falava, vou voltar para casa, não sei, vou voltar para casa, vou estudar e na próxima aula eu te falo. E aí fui aprendendo. Até hoje estou aprendendo. Eu morei em Belo Horizonte, fui estudar em BH, né? Fui fazer pré-vestibular, depois fiz faculdade. E eu fiz faculdade de publicidade, trabalhei com publicidade. Mas desde quando eu praticamente mudei para lá, eu queria fazer aula de desenho. Lá tinha algumas opções, hoje tem muito mais, mas na época tinha algumas opções. Uns 40 anos atrás. Né? Mais ou menos, 42. Aí a Segunda Guerra tinha acabado de acabar, então eu comecei a fazer Casa dos Quadrinhos nas minhas horas vagas, né, tipo extracurricular. Fazia tudo quanto é curso de artes que a PUC não tem artes plásticas, né, só o Engel e o FMG. Mas eu fazia tudo quanto é coisa de artes que a PUC colocava, de artes plásticas, de ilustração, qualquer coisa. E depois eu acabei fazendo um outro curso que eu acho que fechou por tempo, que chamava Planet Comics. Eu também fazia aos sábados, só que era sábado de manhã. Assim. Aí eu estudava de manhã, trabalhava de manhã, estudava à noite e fazia aula na Planet Comics de manhã, no sábado, até 2 horas, e 2 horas eu ia para a Casa dos Quadrinhos e fazia aula até às 6 ou 7, ou 6 da noite. E aí, no domingo era desenhando, o dia inteiro. Assim. E chegou um ponto lá que o desenho acabou tomando mais espaço na minha vida do que até o trabalho. E aí foi a hora que eu resolvi voltar, também por qualidade de vida também. Eu fiz aula com o Thiago há uns 2 anos atrás, um ano. Tem uns 3 anos já, cara. Não, quando você começou, tem uns 3 anos. Tem um ano que você está dando aula aqui hoje. Não, então tem 2 anos. Sei lá, tem de 2 a 3 anos. Tem uns 2, na verdade, porque a escola tem 2 anos. Eu entrei no começo. Aí eu fiz aula com ele, acho que eu fiz 1 ano de aula. E aí no outro ano. Eu fiquei com dó dele. Aí eu cheguei aqui e a gente foi começar a dar aula junto. A gente resolveu fazer a Angelina juntos também, essas coisas assim, foi depois. Mas tem 1 ano que eu dou aula com o Thiago. É isso. Cara, eu falo com meus alunos aqui que no Brasil a hora para desenhar e conseguir viver disso não existe melhor de todos os tempos, né, na história do quadrinho nacional. É óbvio que a gente está passando por uma crise e isso até afeta muito o preço, porque o papel a gente sabe que é comprado lá fora, e papel de gráfica e tal. E tá realmente tendo muito filme, mas é muito filme mainstream, né? Porque
você pega a Marvel, se eu não me engano, ela é da Warner, né? Se eu não me engano. Não. É uma coisa assim, a Marvel da Disney. Da Disney, desculpa. É porque né, assim, teve uma época que a Disney. A pergunta é grande, viu? Teve uma época que a Disney. Que a Marvel estava muito bem das pernas. E depois ela começou a ficar muito mal, ela começou a vender direitos autorais de personagens, até chegar ao desespero de literalmente vender os personagens para a indústria de cinema. Depois a indústria do cinema teve aquela queda com os filmes piratas, aquela coisa toda, o cinema começou a esvaziar demais. E aí aconteceu o efeito, digamos, contrário. A Marvel começou a recomprar essas coisas, o cinema voltou de novo a fazer sucesso, e aí as empresas meio que se fundiram. Assim. Hoje a Marvel ela é da Disney, a DC, ela se eu não me engano, ela é espalhada assim, entre Warner, Fox, eu não sei direito, mas é assim, muito personagem, Homem-Aranha, Homem de Ferro, essas coisas. Eu procuro ler, né, gosto, mas eu nunca fui muito de ler quadrinho americano. Eu lia quadrinho americano quando eu era adolescente. Eu comecei a ler com Turma da Mônica, Nosso Amiguinho, umas coisas que tinha assim. E Nosso Amiguinho era muito legal. E quadrinho americano eu comecei a ler com Spawn, que chamava. E ali eu vi um mercado bacana, mas ficou parado naquilo ali. Patinga era muito pequeno, era banca de jornal, você tinha que ler o que chegava. Então, assim, você comprava um Batman, daqui a 2 meses chegava o Batman 8, não fazia o menor sentido. E a única revista que tinha uma sequência, eu não sei porquê, era o Spawn. Então eu acabei me acostumando com isso. Mas eu só fui conhecer mesmo o mercado de quadrinhos quando eu saí de Patinga. Você vai para uma livraria que tem um andar só de quadrinho ou só de mangá. Aí eu fui conhecer um universo absurdo. Mangá eu não conhecia quase nada, eu conhecia anime, né? Cavaleiros do Zodíaco, era Manchete. Então eu fui conhecer tudo lá. Agora, quanto ao mercado nacional, né? Assim, eu como professor, como ilustrador, cara, a melhor hora é agora. Eu não sei como vai ficar com a crise pegou a pior hora possível para o quadrinho, porque ele estava sofrendo um boom muito grande graças aos festivais que estão acontecendo. Até antes da CCXP, o principal festival para mim, o principal, que é o Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte. Ele para mim foi o primordial. Assim. Ele para mim foi o que fez o público crescer, porque além dele ser da prefeitura, né, ser programa de incentivo, eles fazem, eu já fui quase todos, já cansei de ver caravana de colégios públicos ou particulares, estaduais, indo lá de manhã, conhecendo, vendo artistas novos, vendo que tudo que está sendo produzido lá é de fora. Tem desenhistas, né, que desenham para fora, mas vendo que tudo que está sendo produzido lá é daqui de dentro. Então, assim. Também teve o Catarse, né? Sim. Que é o site de financiamento. Os nossos quadrinhos, por exemplo, são todos independentes, que a gente lançou agora. E antes de ter editora, a gente coloca ele no Catarse. Muitos quadrinistas só conseguiram publicar por causa do Catarse. Que saiu recentemente também, que é o site que a pessoa coloca o projeto e as pessoas pré-compram esse projeto, então basicamente não precisa de editora. A gente lançou a Angelina, por exemplo, junto, e o Thiago lançou a Verma antes, né? E foi desse jeito, a gente jogou o projeto lá e foi aprovado. Mas se dependesse, por exemplo, só de editora, acho que seria mais difícil da gente conseguir, da gente e de outros quadrinistas, né? Até porque a editora ela também seria difícil para ela medir se aquilo faria sucesso ou não. Baseado só num e-mail, por exemplo, olha o meu projeto, digamos assim, que era um modelo antigo. Quando você coloca alguma coisa no Catarse, mesmo sendo um nicho, é um nicho de pessoas que consomem muito quadrinho e são replicadores, digamos assim. Compra um quadrinho para o sobrinho, coloca o irmão mais novo no mundo dos quadrinhos, então são pessoas assim. Quando a editora ela vê que o trabalho é bom e que está sendo falado nas páginas de Facebook, ela acaba
vendo aí um risco menor de investir. Com a Angelina foi assim, o Catarse realmente, se você fosse colocar em escala, para mim as duas coisas principais foram, primeiro, na época, né, o real estabilizado, o segundo foram os festivais internacionais de quadrinhos, Comic-Con, Gibi-Con, essas coisas, e o terceiro foi o financiamento coletivo, que lá fora é o Kickstarter, aqui é o Catarse e o Kikante. Esses três, para mim, foram os principais. E aí as editoras começaram a aparecer um pouco depois. O Catarse ele começou a gerar uma verba muito grande em alguns quadrinhos, por exemplo, o cara pedia 8 mil e conseguia 20, 25. E aí a editora começou a olhar e falar, peraí, depois que acabou esse Catarse aqui, o que eles fazem com o resto? Tem resto? Bom, basicamente, para mim, foram esses três fatores que ajudaram muito. Óbvio que quando um desses fatores sofre algum tipo de problema, né? Então, aí fica um pouco complicado. Você vê a gente viu muito projeto sendo feito ano passado, até por causa dos festivais, e esse ano, até agora, muito pouco projeto sendo feito. Tudo bem, antes do carnaval, a gente sabe como funciona, mais pro final do ano, o pessoal começa a ter dinheiro, meio do ano e tal, mas tem a crise também. Está muito pouco projeto lá. Tá? Mas aqui, por exemplo, da escola, tem muito aluno nosso que não conhece, por exemplo, os projetos que estão no Catarse, os projetos que são mais underground e tal. Aliás, eles nem conhecem o que é Catarse, a gente mostra. Aí, por exemplo, os nossos alunos chegam aqui mais por causa que viram filme, desenho animado e tal, essas coisas. Mas chegando aqui, a gente apresenta essas outras coisas para ele. Tem muito quadrinho que a gente tem aqui, que a gente comprou lugares assim, tem quadrinho também da Marvel, DC, etc. Mas, assim, para a escola, o que tem trago mais alunos para cá, por exemplo, é a questão do desenho animado e os filmes mesmo. Para a escola, realmente, os filmes estão chamando muita gente que não faz ideia, né? E muita gente ainda do anime, do mangá, essa coisa toda. Mas eu acho que é isso mesmo. O filme ele também tem que entrar aí nesse patamar, o investimento do cinema. Algumas coisas legais estão começando a acontecer, por exemplo, a Marvel pagar um desenhista nacional para fazer uma edição nacional do personagem X, por exemplo. Teve o Guardiões da Galáxia, que todo mundo viu, né? E aí a Marvel fechou um contato com um desenhista nacional para fazer versões do Guardiões da Galáxia aqui no Brasil primeiro e logo depois lá fora. Então, eu acho às vezes a gente fica até discutindo aqui com os alunos também, eu acho essa saída muito bacana. Por exemplo, você compra um Wolverine de um americano, ou de um chinês, ou de um israelense, enfim, tem de todos os lugares. E com a história feita lá e tal. Eu gostaria de ver, pelo menos aqui no Brasil, uma história do Wolverine escrita lá, tudo feito lá, mas com o desenho de um cara que eu gosto aqui, porque tem muito desenhista aqui que a gente gosta. Danilo Beruti é um deles, que a gente começa a ser apaixonado, caramba, assim, sabe? O cara precisa de investimento. E o Danilo vai desenhar o quê? A Gwen Deadpool, alguma coisa assim. Ele vai desenhar uma versão da Gwen, que era o Gustavo Duarte vai fazer o Bizarro. Gustavo Duarte, exatamente. O Gustavo Duarte vai fazer o Bizarro, que é uma versão do Super-Homem, que ele já está fazendo já. E quem fez o Guardiões foi o Gustavo também, né? Eu acho que foi o Gustavo, ele fez umas 2 versões Mas tem também o tem os desenhistas internacionais, né? Assim, são os brasileiros que trabalham no mercado americano. Eu gostaria de ver eles desenhando as versões aqui, sabe? Assim, ver uma sequência do Wolverine. Tudo bem, eu posso ir para os Estados Unidos, chegar lá e estar com o traço do Jim Lee, a mesma história, mas eu gostaria de ver essa história sendo feita, por exemplo, pelo Danilo Beruti. Assim. Da Angelina, por exemplo, eu tinha acabado de fazer aula com o Thiago, né? E aí eu estava começando a trabalhar mesmo com ilustração. E aí eu vim aqui na escola um dia e tinha conversado com o Thiago sobre fazer, pra gente fazer alguma coisa, um livro infantil, um quadrinho, pra gente fazer junto.
Aí no outro dia o Thiago já tinha a história feita e alguns rascunhos. Aí a gente foi trabalhando nesses rascunhos e tal. No começo era para ser um livro infantil, mas que, por exemplo, eu gosto mais de ilustração e tal. E o Thiago falou assim, se a gente mesclasse um pouco com quadrinho também. Aí no caso a Angelina, ela é um livro infantil que mescla algumas coisas de quadrinho. Com o passar das páginas, ela vai ficando ainda mais quadrinho. Tá? Mas foi assim, foi de um dia para o outro e a gente foi trabalhando, assim, mas o processo do primeiro dia ao último, assim, foi mais ou menos uns 9 meses de duração. E foi muito trabalheira, né? Mas aí a gente colocou no Catarse, né? Foi publicando no Facebook, essas coisas assim. E as pessoas foram comprando a ideia. Até que chegou no editor, que é o editor do Massupial, que é o Lúcio. E o Lúcio gostou da ideia também, assim, depois que o Catarse passou e tal. Aí tanto que a gente publicou no Catarse e agora ela até saiu com o selo da Massupial também. Ela está sendo vendida, já está sendo vendida nas livrarias do Brasil. A Angelina, ela... Bom, vou contar minha versão da história. Ela nasceu do Jonas. O Jonas, ele ficava falando comigo, pô, quero fazer um livro infantil, e ficava mostrando os esboços dele. E eu ficava falando com ele, pô, velho, faz. E aí um dia, ele tava falando tanto que eu falei assim, pô, vamos fazer o seguinte, eu faço, mas aí você coloca. Aí ele falou, bacana. Só que aí eu acho que ele achou que ia demorar. Aí eu cheguei em casa, sentei, o Jonas trabalhava em outro lugar. Eu cheguei em casa, sentei e escrevi Angelina loucamente, assim, já fiz os esboços. No outro dia eu liguei pro lugar onde ele trabalhava e falei, desce aí que eu tenho um negócio aqui. Eu já estava com o projeto. Aí já tinha o nome, já tinha tudo. Aí eu falei, vamos fazer? Vamos. Aí a gente teve adaptação, né, assim, eu fazia o desenho, testava alguma coisa, mostrava o roteiro para ele fazia a cor, aí eu falava, ó, aqui mexe aqui é de pelúcia, às vezes alguma coisa que ele achava que era, sei lá, de madeira, eu falava, aqui é de pelúcia, umas coisas assim. A Angelina, no meio dessa confusão toda, quando a gente assinou com a Massupial, que foi, né, quando ela viu a divulgação, ela quis mudar o formato. A Angelina nasceu quadradinha, assim. E aí ele quis mudar ela para um formato maior, né, que chama mais atenção, de melhor leitura e mais barato para fazer na gráfica. E até do que o formato que a gente iria utilizar. E aí eu tive meio que refazer a parte de cima e a parte de baixo de todas as páginas. E o Jonas teve que recolorir a parte de cima, aliás, colorir a parte de cima e a parte de baixo dessas páginas. E a Angelina, ela é literalmente como ele falou, ela é uma mescla de livro infantil com um iniciozinho de quadrinho. Ela é voltada para o público infantil, infanto-juvenil, assim. No começo você tem que ler, ou alguém tem que ler para você e ver a imagem para completar a informação que está ali. Conforme vai passando, no começo você pode ou ler ou ver a imagem, que faz tipo um resumo. Se você começar a passar a imagem, você começa a entender a história. Se você vai passando por meio, ler a imagem, ver a imagem e ler o que está nos balões de fala, você consegue absorver mais coisa. Até que vai chegando no final do quadrinho, você continua lendo e vendo, mas você pode literalmente escolher, porque uma coisa ela não faz muito parte da outra, assim, digamos. Então, tanto é que conforme vai passando a Angelina, ela vai ganhando onomatopeia, e as onomatopeias elas são bem claras, assim. Quando a gente faz, por exemplo, vai puxar alguma coisa, a gente não escreve sei lá, um rec, um nhec, qualquer. A gente faz um puxa-puxa, assim, escreve puxa, para a criança entender que aquilo ali é uma representação de um som. E os quadrinhos, a gente vai fazendo os quadrinhos como se fosse um resumo da página de cá. Até que mais pro final, você pode ver só o quadrinho ou pode ver só a imagem, que ganha quadros também. Então acontecem, às vezes, 2 ou 3 coisas numa mesma imagem. Não é só aquela coisa, bloco de texto, imagem, bloco de texto, imagem.
Ela é uma leitura, né, em balões de fala, ou pequenos avatares. Então, se ela fala alguma coisa feliz, ela tem o avatar dela feliz. Se ela fala alguma coisa desconfiada, tem o avatarzinho do lado dela desconfiado, como se fosse um WhatsApp, um Messenger. E no final do quadrinho a gente continua com isso, mas adiciona literalmente os quadros. Então, quando ela vê a mãe dela, por exemplo, no primeiro quadro tem ela pulando na mãe dela. No segundo quadro tem ela já abraçada com a mãe dela. Isso na mesma imagem. Então, a ideia é essa, é introduzir mesmo esse pessoal bem pequenininho nos quadros. É porque hoje em dia tem muito livro que é bloco de texto e imagem. Então, assim, a criança já pula o bloco de texto. Tem uns que é literalmente bloco, tem outros maravilhosos, né? Tem uns lindos, mas tem outros que é um bloco de texto e uma imagem, um bloco de texto e uma imagem. Se o bloco de texto for literalmente um bloco, a criança não vai ler. Dá mais de 6 anos, 6, 7 anos. Se a imagem for muito ruim, a criança também não vai ver. Então, você não está fazendo com que ela deixe de ler aquele livro. Você está desestimulando ela a ler desde pequeno. Se você só mostra isso, ela começa a achar que é só isso o tempo inteiro. Então, quando a gente faz essa estrutura, é para o pai, para a mãe, para o irmão ou para a irmã, por exemplo, pensar que isso é digamos, um pré-Maurício de Souza. Assim. É antes dela, porque o Maurício já é um quadrinho. Um pouquinho antes. Assim. A Sala dos Quadrinhos é uma escola de desenho voltada para melhorar o seu desenho totalmente. Assim, o foco aqui é esse. É claro que se você fizer o curso direitinho e tal, a gente tenta focar você para o mercado. Se você quiser fazer animação, beleza. Se você quiser fazer quadrinhos, tudo bem. Se você quiser, enfim, qualquer outro tipo de ilustração, a gente dá aqui as dicas que eu acumulei, que o Jonas também acumulou, com o tempo. Você tem uma duração, né, assim, de 2 anos, a gente ensina tudo que a pessoa precisa saber ali de técnica. A escola ela fica na Cidade Nobre, na avenida, eu esqueci o nome da avenida onde a gente está agora, Carlos Chagas, número 182, sala 104. Aqui a gente dá aula em Ipatinga, Minas Gerais, Brasil, planeta Terra. Acho. Galáxia 3, acho. Dizem que é redonda, não sei ainda, porque não dei a volta. E aqui a gente ensina, a gente dá aula de quinta a sábado, de 10 às 8h30 da noite, então tem aula de manhã, de tarde, de noite, e tem aula sábado também de manhã e de tarde, então quem quiser fazer não tem desculpa. Tem gente que reclama que está longe, também não tem desculpa, a gente tem aluno aqui de Inhapim, tem aluno de Timóteo, o povo vem e a gente desenha, enfim, tem toda uma estrutura aqui, a gente tem um acervo de contas bacana ali, que está cada vez mais aumentando. A gente continua produzindo coisas para o mercado, então assim, é bacana porque os alunos veem isso, né? Veem que a gente está produzindo, veem que é muito difícil, não é fácil. Os próprios alunos estão começando a produzir agora. Eles começam a produzir os mais avançados. Não é uma coisa fácil, mas assim, se você for o melhor possível naquele momento, você consegue sim sobreviver e viver disso aí, pagar suas contas por isso.